Tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje iremos falar sobre o filme Nefários, um filme que tem na sua temática a possessão demoníaca. A nossa abordagem será sobre esse tema de demônios que havia sido esquecido da nossa época. Pouco se falava em possessão demoníaca. O filme faz você e eu pensarmos, refletirmos, prende a nossa atenção. Não é um filme promíscuo, mas é um filme que mexe com a nossa mente. O filme retrata a realidade de diálogo entre um profissional da área da saúde mental com um prisioneiro condenado à morte. De fato, ao corredor da morte, uma pessoa que precisa ser diagnosticada para a sua execução. O filme, no início, chama a nossa atenção porque no decorrer de todo o enredo deste filme vai ficar evidente a tentativa de domínio que esses seres malignos espirituais têm sobre as pessoas. O filme retrata um preso que conversa com um médico psiquiatra para tentar diagnosticar nesse preso a sua insanidade mental. Para a surpresa deste profissional, a conversa toma um rumo inesperado para a sua formação acadêmica. Uma pessoa extremamente humanista, inteligente, não somente o psiquiatra é inteligente, mas todo o filme é um filme inteligente. Você precisa de tempo fixo para poder acompanhar o enredo deste filme. Um filme que mexe com a nossa cosmovisão cristã, bíblica, de mundo espiritual. Para muitos, demônios são mitos, talvez até lendas, mas para aqueles que conhecem as Escrituras, são seres reais, são seres ativos, seres que têm controle, sim, dos seres humanos, da mente humana, e que a sua missão é matar mesmo. E o filme retrata exatamente esta realidade. Quem já assistiu ou vai assistir vai entender o início do filme com o seu fim. Qual a missão deste ser maligno? O que nos assusta é que a possessão demoníaca se dá apenas no entrevistado. Mas a influência desse demônio é tamanha que consegue controlar mentes e levar pessoas a atitudes sem possuir propriamente dito a pessoa. É um assunto que faz a gente pensar, porque como pode um ser espiritual invisível conseguir controlar a mente de uma pessoa que é visível, que é física e que tem a sua liberdade? Que realidade é esta que nos é apresentada neste filme? O filme faz a nossa mente voltar para os princípios bíblicos. O que é que as Escrituras nos informam sobre a possessão demoníaca? Acreditamos ou não acreditamos? É uma realidade hoje ou não? Ou só foi uma realidade nos tempos bíblicos? Porque quem conhece um pouco mais das Escrituras sabe da ação dos demônios nos tempos bíblicos. Talvez não tão evidente explicitamente no Antigo Testamento. Quem é conhecedor e estudante do Antigo Testamento sabe que nós não temos muitas informações de possessão demoníaca no Antigo Testamento. Mas
o Novo Testamento inicia-se especialmente no escrito dos evangelhos, a presença física do Senhor Jesus aqui neste mundo, temos informação explícitas de possessão demoníacas. É uma realidade. O Senhor Jesus enfrentou várias situações de pessoas possessas de espírito maligno. Temos vários registros. O que nos chama a atenção é que no livro dos Atos, a descrição da formação da igreja do Novo Testamento, conseguimos ainda ver algumas possessões demoníacas. E pasmem vocês, as cartas que foram escritas pelos apóstolos para as igrejas já estabelecidas, pouco temos orientação sobre a possessão demoníaca. E isso pode levar muitos cristãos a pensarem que os demônios não mais agem desta maneira, possuindo pessoas. Eu penso que ele ainda continua agindo com possessão, sim. Talvez eu gostaria de trazer aqui à memória aquilo que aconteceu na noite da traição, quando o Senhor Jesus com os seus discípulos instituindo a ceia, Judas estava ali para comer do pão e o registro nos informa que o Senhor Jesus, indicando quem seria o traidor, deu o pão a Judas, e a informação que nós temos é que naquele exato momento Satanás entrou em Judas. O que nos assusta é que não houve nenhuma manifestação externa assustadora, como no filme, se você assistir, você vai ver essa manifestação claramente. O demônio possuindo uma pessoa e ora permitindo a pessoa ser ela mesma e ora então o demônio dominando para a realização da sua vontade. Mas Judas saiu daquele banquete para vender o Senhor Jesus possuído, sem manifestação visível a quem quer que seja. Então eu não tenho dúvidas que hoje existe sim possessões demoníacas que não se manifestam para ficar tão evidente. Mas eu também creio que Satanás e seus anjos têm as suas estratégias que não precisam de possuir quem quer que seja. A ação hoje está bem mais ampla quando então ele entra na área da literatura para influenciar a humanidade, quando então ele entra na área da política para influenciar uma nação inteira com governantes que estão ao seu domínio, na área do esporte, na área da arte e, para não falar também, na própria área da religião. Quantas pessoas no nosso meio, em nome de Deus, que eu penso que se você não tiver um discernimento, são pessoas que apenas falam no nome de Deus, mas que não têm compromisso nenhum com Deus. Essa informação que Tiago nos dá sobre o conhecimento dos demônios sobre Deus, conhece demais. Eles conhecem, temem e tremem, só que eles sabem a condenação que lhes aguarda por não terem da parte de Deus a graça bendita. Então o filme nos apresenta esta verdade que estava assumida, a possessão demoníaca, mas que faz a gente buscar conhecimento do real significado do que é uma possessão demoníaca numa cosmovisão bíblica. Assista e você mesmo tire as suas conclusões. Mas a você, cristão, assista com a Bíblia na mão para você fazer a sua conferência de convicção daquilo que as Escrituras nos informam, do que é uma verdadeira possessão demoníaca. Que esse filme te ajude a abrir a sua mente e que você possa buscar em Deus confiança de que aquele que está em nós é maior do que o que está no mundo. Porque a Bíblia afirma que
O mundo jaz no maligno, mas nós temos alguém que veio ao mundo e venceu o maligno e amarrou o valente, e agora nós podemos confiadamente saquear a casa do valente, porque há uma limitação destes seres malignos que não podem atuar além daquilo que lhe é permitido. Então ele não está solto, ele está limitado, como disse Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Um grande abraço.